E aí, gente, tranquilo? Na boa? Hoje eu quero falar sobre o pobre de direita. Já dei uma comentadinha no último vídeo, mas hoje eu vou falar mais detalhadamente o pobre de direita do Gessé Souza. E vou pegar um tópico, né, porque ler aquele livro assim é bastante interessante, tem bastante informação. E é um ato de coragem, porque nós descobrimos o tanto de pobre de direita que nós temos em nós. E não é uma ofensa, não é uma ofensa, ele pega esse tema de maneira séria. Eu creio que o pilar da ideia da construção do pobre de direita é um equívoco que todos nós temos quando ouvimos a palavra economia. Quando o governo, quando a imprensa, quando os intelectuais, quando os especialistas usam o termo economia, né, economia do país, dos índices, a impressão que nos passa, e eles querem passar essa impressão, é que a economia é uma ciência objetiva, é uma ciência prática, é uma ciência matemática, né, por ser exata. Apesar de que toda hora nós vemos que há equívoco nas interpretações e nas projeções futuras dos economistas. Mas, enfim, parece ser isento, economia isenta de partidos políticos, a economia isenta da ideologia, enfim, ela seria algo exato. E o Gessé de Souza vai direto ao assunto. Ele vai dizer rapidamente, não, a economia parte de decisões morais. E isso chama bastante atenção. Como assim decisão moral? E ele vai lá explicando, dizendo que, vejam bem, a economia nada mais é que a repartição das benesses sociais. Mas para eu repartir as benesses sociais, né, os bens materiais e imateriais, para nós distribuirmos, é evidente que tem dentro dessa ideia de distribuição uma ideia de justiça. Porque nós passamos a pensar, afinal de contas, quem deve ganhar mais, quem deve ganhar menos, quem deve ter mais, quem deve ter menos. Portanto, é uma decisão moral. Falou em partilhar, falou em repartir, imediatamente vem a questão moral, o quanto para quem, e quem merece esse quanto, quem são essas pessoas. Percebam, portanto, que tem aí uma decisão moral evidente, porque é inseparável a ideia de decisão com a ideia de justiça. Outro elemento importante, bastante importante, é uma questão antropológica. As pessoas envolvidas nessa distribuição, vamos pensar aqui os pobres, eles precisam de reconhecimento. Nós precisamos de reconhecimento. As elites também, né? Mas é interessante falar de quem não tem esse reconhecimento. Então, é uma questão moral a economia, porque tem ideia de justiça, e tem outra questão que é o reconhecimento. Ou seja, ninguém pode existir sem ser reconhecido como cidadão, ser reconhecido como uma pessoa, ser reconhecido como um sujeito de direitos. Não há como existir sem o reconhecimento a ponto de eu poder entrar numa loja e o segurança não ficar me olhando com desconfiança. Tu vai pegar algo aí? É preciso, para nós sermos plenos, o cidadão ser pleno, que sejamos chamados de senhor quando for necessário, que alguém seja gentil com a gente, que sejamos reconhecidos como alguém de alguma importância. E aqui eu não digo ser autoridade, mas como alguém que mereça credibilidade, mereça carinho e consideração. Percebam que, quando a economia faz essas decisões, quem fica com o quê?
ela também está interferindo na questão antropológica, porque ela está dizendo quem não terá reconhecimento. Percebam que o pobre miserável, nem falo do pobre, o pobre miserável, ele é um sujeito sem reconhecimento algum. Ele desaparece. E, portanto, sem nenhuma política pública que o tire da invisibilidade, ele não terá reconhecimento algum. E, portanto, como ele poderá se impor? Como ele poderá dizer aquilo que ele quer dizer? Como ele poderá exigir os seus direitos de continuar vivo e vivo com uma qualidade mínima? Ele não é reconhecido. E ele, muitas vezes, acredita que ele não merece visibilidade. Ele acredita que ele é um ser inferior. Ele não tem defesas cognitivas. Ele não tem conhecimento para experiências de leitura, não tem experiências de mundo que lhe deem as condições de dizer: eu devo ser reconhecido simplesmente pelo fato de que sou brasileiro. Ele não consegue dizer isso. Então aqui já tem dois elementos importantes antes da economia que justificam as escolhas econômicas: a ideia moral de justiça e o reconhecimento que será dado ou retirado. E isso que eu nem vou falar especificamente da questão do pobre, miserável, negro e mulher, que aí a questão antropológica de reconhecimento de dignidade é extremamente importante. Como explicar que uma elite, nós que somos esclarecidos, como explicaremos que uma elite que representa 1%, 10% da sociedade consegue manter o controle do Estado, consegue eleger os seus asseclas, consegue determinar comportamentos. E por outro lado, os pobres, as classes médias, médias baixas e os pobres não conseguem reagir e não assumem o controle. Mas se são maioria e a democracia é o voto da maioria, como isso acontece? Pois bem, o Gessé Souza, melhor dizendo, ele dá dicas. Veja, a proeza é que, como a realidade é vista através das mídias, como a realidade é entendida através dos influencers, através dos jornalistas, através das TVs, da internet, é só essa meia dúzia de gente, esses 10%, controlar as mídias e dizer para todas as pessoas que o bom, acreditem, é o liberalismo. Que realmente quem se esforça consegue e quem não se esforça é vagabundo. É evidente, dirá toda e qualquer mídia, né, que basta se esforçar, que não há outro meio, afinal de contas, somos livres, inclusive podemos escolher a pobreza, podemos rodar na escola, não ter sucesso, isso é uma escolha, e portanto, quem escolhe esse tipo de vida, logo vai se tornar um pobre. E o próprio pobre, sem ter as condições cognitivas de se defender, ele acredita. E mais, ele quer ser gente grande. Ele acaba querendo ser aquilo que o que está acima dele é. Então ele se junta, ele acaba somando esforços para que ele possa ter as benesses sociais. E, portanto, ele trai o seu próprio colega de pobreza, porque ele não consegue pensar de outra forma. Ele diz: se o meu colega de pobreza tão pobre é, a responsabilidade é dele, porque eu que sou pobre, um pouco menos pobre que ele, eu me esforcei para isso. Ele é um vagabundo, eu não. E as classes médias reais, como diz o Gessé, aquelas que realmente têm renda para serem classes médias, elas sustentam a elite porque elas também querem ser elite.
E, portanto, elas fazem um negócio com as elites, mais ou menos assim: olha, eu posso não ser bilionário como tu, mas em troca do apoio eu terei boas escolas, falarei várias línguas, vou viajar para os Estados Unidos, pela Europa, né? Vou ter bons salários, bons empregos, o meu negócio aqui vai me render o suficiente para ter uma vida tranquila, né? E fizemos essa troca, eu te amparo e tu me deixa assim, né? Então, essa classe média, ela acaba mantendo as pessoas abaixo dela em apoio às elites e também precisa pagar menos para poder lucrar mais, para ela continuar mantendo essa situação de classe média que é instável, depende da economia, depende, sabe-se lá do que, essa economia, que nem eles sabem muito bem o que é, depende de muitas coisas, porque eles não são milionários, eles são apenas possuidores de um capital político, um capital econômico, um capital social que lhe garante estabilidade, desde que mantenha as coisas como estão. Percebam, portanto, e aqui fica a moral da história: a economia não é matemática, a economia não é objetiva, a economia é moralidade, a economia é escolhas, a economia é opção pelo conceito de justiça. Tanto é verdade, e aqui eu encerro, tanto é verdade que as igrejas neopentecostais fazem um enorme esforço para que as pessoas fiquem aonde estão, porque a culpa é do demônio, não é delas, né? Odeiem qualquer coisa que seja parecida com o demônio, porque ele é o culpado. Deixe as coisas como estão. Fica a dica e, por favor, quem tiver coragem, leia o livro. Realmente é bom e é pesado. Abraço!